Versículo 22, né, do capítulo 10 de João, eu vou estar lendo aqui, diz: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já foi, tenho dito, e não me credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, esses testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém os poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém os pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejas? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois Deus, pois também chamou Deus aqueles a quem a palavra dos filhos foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, que dizeis vós, blasfemas, porque disse sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram. Interessante. Essa segunda parte, né, do fechamento do capítulo 10, né, do Evangelho de João, é interessante que a gente ainda vem daquele trecho desde a cura do cego de nascença. E a primeira parte, os 21 versículos que a gente acabou estudando junto na semana passada, né, sobre a questão do pastor, do seu rebanho, da cerca, né, todas aquelas figuras que nós procuramos refletir e meditar juntos, né. Agora, essa segunda etapa, eu acredito, assim, um aspecto muito interessante, né, porque Jesus estava caminhando e os judeus agora vão até ele, vão cercar ele, né, e vão questionar ele agora, de alguma forma tentar... Aqui está a grande questão, né? Eles na verdade eles não querem em nenhum momento entender quem é Jesus, nem conhecer Jesus, né? Existe não sei se um espírito de curiosidade, né? Sabe quando você pergunta uma coisa, mas na verdade você não quer saber, né? Ou alguém questiona alguma coisa, mas na verdade não quer entender o que está sendo questionado, é puramente o questionamento ou as perguntas em si, sem um objetivo, né? Esse texto logo no início que a gente leu, né? Até quando você vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos, né? E assim, quanto que a gente já vem estudando nesses 10 capítulos, não só através do próprio ensino do Senhor, como através, como ele falou, das obras,
que ele vem testificando que ele é o Cristo, né? Ele realmente cumpriu todas aquelas profecias, né? Todas aquele direcionamento que João Batista havia deixado lá quando ele se batizou, né? Ele foi reconhecido claramente, a voz veio do céu. Então, assim, tem uma história já de algum período assim, significativo, que já demonstra assim, que o Senhor é o Cristo. Muitos creram, muitos já seguem, já temos aqui os discípulos o seguindo, mas a gente percebe aqui não sei se um grupo ou um ajuntamento de pessoas que na verdade querem e não querem saber, né? A resposta do Senhor é essa. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem, né? Então aqui acho que tem um princípio muito interessante, né? Você perguntar alguma coisa para Deus sem fé não tem significado, né? Não tem, como é que eu posso dizer, não tem propósito, né? A Escritura diz que se alguém se chega até Deus, né, deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, assim, é necessário que a pessoa realmente creia no coração dela, né? Seja no momento de... E a gente tem muitos testemunhos que a gente ouve, alguns irmãos falando assim, que em momentos difíceis e tudo, né, a pessoa dobrou o joelho do lado da sua cama, orou, né, e ela obteve, né, uma resposta de Deus, ouviu Deus, a mão de Deus agindo sobre a vida dela, e aquilo, ela testificou não só do fato de que Deus, na verdade aquela resposta era mais do que a resposta, do que a solução em si, era na verdade uma concretização de que aquela pessoa tinha, de que Deus ouviu ela, né? Isso é até mais importante em si do que o próprio socorro. Eu lembro de um irmão que era judeu antes de crer no Senhor. Você vê assim, tem situações das mais diversas, né? Essa eu lembro porque eu conheci esse rapaz e ele estava entrando numa reunião de negócios e ele estava assim muito mal, ele precisava fechar aquele contrato. Ele é um cara judeu mesmo, assim, muito digamos assim, Torá mesmo, né? Assim, uma pessoa extremamente religiosa, né? E você vê que coisa assim impressionante, né? E ele estava assim, era no escritório, lugar de negócio, ele olhou o Cristo Redentor e falou assim: pô, esse pessoal fala de Jesus, Jesus, Jesus. E aí ele virou antes daquela reunião e falou assim: se Jesus existe mesmo, se você é Deus, então me prova nessa manhã que isso é verdade, que não é uma história. Ele falou que ele entrou na reunião, quando ele entrou na reunião, ele parece que assim, ele falou que algo tomou ele e ele, sabe, começou a discursar na reunião de tal forma, e ele conhecia já as habilidades dele, ele sabia que não era ele, né? E ele viu algo assim fantástico ocorrendo ali naquela manhã, né? E em vez dele sair até alegre porque ele fechou o negócio, ele saiu na verdade temeroso, porque ele falou assim: puxa, agora eu tive uma resposta, o que eu vou fazer com essa resposta, né? E logo mais tarde ele se converteu, creu no Senhor, né? E eu estava em uma dessas reuniões que ele estava participando, contando o testemunho dele, né? Então a gente percebe pessoas também que serviam a religião, por exemplo, Islã, né? Islamismo e tal, e a gente percebe várias situações de pessoas que assim, que provaram a Deus mesmo na fé, mas com um coração desejoso de saber se o Senhor era real ou não, e o Senhor se manifestou, respondeu ou agiu de uma forma que aquela pessoa pudesse entender que era ele, era a mão dele agindo naquela situação. E muitas dessas pessoas creram, né, e hoje andam com o Senhor, servem o Senhor. Então aqui são perguntas, né, que não tem fé, não tem na verdade um coração que segue a pergunta. Então o Senhor responde para eles que eu já disse, mas vocês não creem. E ele fala até um pouquinho mais aqui na frente, diz assim: vocês não creem porque na verdade não são minhas ovelhas, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu, quando estava lendo esse texto, me veio assim, dois textos assim na cabeça da gente meditar, que eu achei interessante, que são cartas que Paulo escreveu, que falam do Senhor. Nesse momento, as pessoas estão, na verdade, não têm
assim, sabem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. As pessoas reconhecem isso, como o próprio Senhor falou, pelas obras, né? Quem curou um cego de nascença, né? E aí, quem, né, na verdade, curou um homem de uma mão mirrada, ou fez um homem, toma o teu leito e anda, né? Então, assim, o Senhor estava sendo conhecido. Alguns o reconheciam como um profeta, como uma pessoa assim diferente, mas os seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos, reconheciam ele realmente como o Messias, como o Cristo, né? Olha só o que Paulo relata para esses irmãos aqui que moravam na cidade de Colosso, né? Ele vai fazer uma descrição do Senhor, né? Agora, não só o Senhor que viveu aqui, que encarnou, mas o Senhor ressurreto, né? Os discípulos tiveram a honra de ver o Senhor em carne. João, lá em Apocalipse, teve a honra de ver o Senhor glorificado. Ele é o mesmo Senhor, só que ele já viu o Senhor glorificado. O Senhor se manifesta a ele fala: seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, né? Os seus pés são como bronze polido pelo fogo. Ele começa a relatar não mais naquela aparência humana, que ele andou aqui 3 anos, mas agora já glorificado, né? Paulo agora vai relatar aqui quem é o Senhor mesmo na sua pessoa, né? Para trazer essa compreensão para esses irmãos. Ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. Ele começa falando assim, né? É forte, né? Você não pode ver Deus, mas você está vendo ele, você está vendo Deus. É isso que Jesus falou para Filipe. Filipe, há tanto tempo... Porque Filipe falou assim: mostra-nos o Pai e basta. Aí ele falou assim: mas há tanto tempo tu estás comigo? Como me dizes, mostra-nos o Pai? Né? Ele fala isso. Então, assim, Paulo consegue alcançar essa compreensão também pela graça. Diz: ele é a imagem do Deus invisível. Porque Deus, Mateus, não podia ser visto pelos homens. Lembra quando aqueles homens abriram a Arca da Aliança, quando ela estava retornando dos filisteus, porque tinham tido muitas úlceras, lembra a morte? Quando ela chega naquele campo, os homens ficam alegres, eles abrem. Quando eles abrem para olhar a arca por dentro, 70 homens morrem naquele dia, né? E olha que a arca era só um símbolo da presença de Deus. Ou seja, a arca tinha uma simbologia forte, né? Moisés também pediu isso também ao próprio Deus. Ele falou assim: se eu achei graça diante de ti, mostra-me a tua face. E aí Deus falou para ele assim: olha, a minha face nenhum homem pode ver e permanecer vivo. Porém, eu vou te colocar na fenda da rocha, né? Aqui, e vou passar, vou botar a minha mão e vou passar. Quando eu passar, você vai olhar as minhas costas, né? Então, assim, é um momento também assim, único. Nível de intimidade. O nível de intimidade, Vou deixar só nas costas. Assim, do que ele estava querendo, né? Muito bonito, porque o Salmo relata isso, né? Deus mostrou os seus feitos a Israel, os seus caminhos a Moisés, né? Então o povo viu maná, o povo viu a mar abrir, o povo viu a água sair da rocha, mas Moisés não. Moisés viu Deus escrever, né, as suas leis. Moisés viu as costas de Deus, a mão de Deus. Então, assim, por um lado você percebe um grupo de pessoas que está sempre prestando atenção no que Deus está fazendo. Por um outro lado, a gente está percebendo pessoas que estão interessadas em saber quem Deus é como pessoa. Estão querendo conhecer Ele e não obter dele alguma coisa, como grande parte daquele povo queria, uma promessa, uma terra prometida e tal. É claro, é bíblico, né? Nós podemos ficar em cima das promessas. Aquilo que Deus prometeu, Ele não falha, Ele cumpre, né? Mas o relacionamento com base na promessa ainda é um amor imperfeito, que ainda não se aperfeiçoou por completo, né? O amor por completo é aquele quando Moisés chega e fala assim: risca o meu nome do livro da vida. Mas não faz isso, ou seja, ele estava fazendo exatamente o contrário. Ele estava abrindo mão de todas as coisas que ele tinha direito como promessa, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que Deus não fosse conhecido como alguém que tirou um povo e o povo morreu no meio do caminho, e as outras nações pudessem entender dessa forma que ele não teve poder para levar o povo
até a terra e cumprir a sua promessa. Então, na verdade, quando se abre mão, eu vou colocar uma palavra para o equilíbrio que está gravando, não é desistir, não é isso. Não estamos falando de pessoas que desistem, esmorecem na fé, não. Nós estamos falando de pessoas que, mesmo se fortalecendo na fé, como esses exemplos que nós estamos dando, incluindo até Abraão e outros mais, mesmo se fortalecendo na fé, são capazes de abrir mão do que teria, entre aspas, direito por causa do próprio Deus, em virtude do próprio Deus, ou seja, colocando o Deus da promessa bem acima da promessa de Deus. Então, assim, ele continua dizendo, ele é o primogênito de toda a criação. Então, eu acho interessante quando... eu não sei como deve ter sido isso no céu, a gente não tem esse conhecimento, mas quando o céu também entendeu que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, não só aquilo que estava criado na terra, embaixo da terra, mas no céu também teve essa compreensão clara, A gente sabe que... Não era revelado, Não era revelado, era um mistério. Ele aparece como comandante dos exércitos celestiais, como alguém que tinha uma primazia, Muitos irmãos até entendem que a inveja de Lúcifer nunca foi em cima do pai, do pai assim que a gente também não tem referência para poder afirmar isso, mas em cima da posição do filho, que ninguém sabia que era o filho, mas tinha uma posição proeminente, Então alguns irmãos entendem dessa forma. Ele diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso também é muito forte. Tudo que o Pai criou, olha que coisa interessante, tudo que o Pai criou, ele criou por meio do Filho dele, para o Filho dele. Tudo. Ele está dizendo aqui soberanias, principados, potestades, coisas visíveis e invisíveis. Tudo que foi criado, o Pai criou pelo Filho dele. É algo assim que eu fico tentando imaginar um momento em que o Pai deixa isso claro para a terra, quando os homens não tinham costume de ouvir uma voz do céu, não era algo habitual, A gente sabe que na Antiga Aliança o Senhor falava por meio do ministério profético, Então por meio de Samuel, Ezequiel, Daniel, Isaías e outros profetas mais. Aqui no batismo você vê uma voz descendo do céu falando: esse é o meu Filho amado, em quem minha alma tem todo o meu prazer. Então o Pai dá um testemunho a respeito do Filho dele, um amor pleno, uma sintonia plena, entre o Pai e o Filho. Mais tarde essa voz aparece de novo quando eles estão no Monte da Transfiguração, mas aí apenas 3 discípulos acompanham, Então Pedro e João rapidamente querem montar aqui algumas tendas, porque eles estão tendo o privilégio de ver Moisés, Elias, o mestre deles, que é o Senhor, que eles não tinham amplitude de quem era, já transfigurando o rosto, parecia com o sol, tal era a glória que era emitida dele, a glória que foi manifesta naquele momento. Rapidamente o Pai fala do céu de novo: esse é meu Filho amado, a ele ouvi. Então assim, o tempo todo o Pai dá testemunho do seu Filho, e o seu Filho, quando esteve aqui, dando testemunho do seu Pai, Então assim, tudo foi criado para ele, não tem jeito, a gente percebe essa centralidade. Ele diz assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha que coisa interessante, o Senhor está conversando aqui, as pessoas estão, nesse grupo, as pessoas estão afrontando ele, estão pedindo que ele demonstre, que ele, colocando em xeque, E às vezes a gente fala assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, me livra de um momento da minha vida de repente agir assim por um ímpeto, Porque a Escritura está relatando que tudo subsiste por causa dele. Tudo. Ou seja, o sol só continua na mesma posição,
o planeta só continua girando, transladando e na parte rotacional também, as estrelas na mesma posição, todos os astros, ângulos, forças gravitacionais, forças físicas, químicas, tudo só continua funcionando perfeitamente por causa dele. Paulo está querendo mostrar assim, o tamanho da magnitude, da grandeza e da glória do Filho de Deus, né? Ele diz assim, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então ele coloca algo assim também forte para esses irmãos que estão aqui em Colosso, né, que eram irmãos que receberam a palavra e estavam ali congregando junto, e ele fala assim, ao mesmo tempo que ele é tudo isso que eu estou relatando, ele também é o cabeça da igreja. Ou seja, vocês têm o privilégio de, quando creram nele, serem batizados no corpo dele, ou seja, passarem a pertencer a ele. Então, é um privilégio assim para uma pessoa que creu no Senhor, né? A gente fala muito do aspecto da salvação, porque durante muitos anos a Igreja Apostólica Católica Romana incentivou muito isso, a questão do inferno, do purgatório, da salvação, pessoas que compravam indulgências, né? E usou isso muitas vezes, esse discurso, para construir e fazer seu grande império, né? E a gente percebe aqui a Escritura deixando claro, né, que é muito mais do que alguém está indo para o inferno, você só tirar e colocar essa pessoa aqui fora desse caminho. O que ele está falando ele pegou essa pessoa agora e não só tirou essa pessoa que estava indo para o caminho da perdição, como agora filiou essa pessoa, adotou essa pessoa. Ou seja, é uma paternidade. Essa pessoa não é mais somente uma criatura, agora ela se tornou filho de Deus. E para comprovar essa filiação, ele pegou do próprio espírito dele e colocou dentro desse indivíduo. Existe uma identidade agora de natureza. Por isso ele vai falar mais tarde, quando eles vão atacar para blasfemar, ele fala assim, mas não está escrito vós seus pequenos deuses? Tanto na Antiga Aliança como Paulo também reforça isso. Não de que sois iguais a Deus, né? Mas que sois filhos de Deus. Então recebemos agora uma natureza, aquilo que Paulo fala, temos aquela natureza que temos que todos os dias, né, negar, crucificar, né, carregar a nossa cruz, mas temos dentro de nós uma natureza que não nasceu com a gente, que foi nos dada no dia em que nós cremos no Senhor. Essa natureza, essa alegria que vem, que é produzida, essa paz, a sensibilidade quando o Senhor está conosco, você para e fala assim, você sente a presença de Deus. Você vê um irmão falando assim, irmãos, estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. A gente não sentia. Por que a gente não sentia? Porque a gente estava morto espiritualmente. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Paulo disse aos irmãos que estavam em Gálatas, né? Mas agora ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Então quando ele nos deu vida, Rafinha, ele nos deu da sua própria natureza. E agora nós podemos perceber também quando ele se move, perceber quando ele está, ganhamos isso dele, né? Então, Paulo está falando assim desse privilégio, né? Esse privilégio que nós temos de fazer parte do corpo dele. Ele diz assim, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, nada foi dado ao Filho com limite. Nada. Nada foi restrito. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Tem algumas versões que dizem, né, que o Senhor umas versões uma tradução um pouco mais atual diz Deus em um corpo humano, habitando no corpo humano. Apenas o corpo para expressar os sentidos, ouvir, ver, falar, sentir, cheirar, né? Mas é a pessoa dele que está ali. Assim como eu sou o Rafa, o Mateus, o Rodrigão, ou seja, temos a nossa identidade, a nossa alma, ali era ele. Por isso que ele não nasceu, ele encarnou. Também não reencarnou, como algumas pessoas gostam de compreender, não.
Ele era, é e será eternamente. Então, ele apenas encarnou. O Verbo se fez carne, como nós estudamos lá, né? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veio para cumprir o desígnio do Pai, morreu e depois ressuscitou. E está assentado à destra do Pai. Né? Acho que essa descrição, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, Paulo fala um pouco de quem é o Senhor e fala um pouco dessa obra que ele fez. Né? No livro de Hebreus, também um ponto importante que o escritor deixa, diz assim, olha, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, está falando do Pai, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Foi o que nós falamos aqui, no capítulo 1, versículo 1. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, está falando de Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha só, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, tudo que Jesus falou, ensinou, todas as vezes que ele foi duro ou não, foi misericordioso, foi longânimo, a gente é Deus. A gente não pode perder isso da nossa reflexão. Não, é Jesus. É o Filho do Homem, é o Filho do Homem. Mas é o caráter de Deus que está se manifestando ali. Ele é a expressão exata do seu ser. Tudo que ele falou, como ele andou, como ele fez, se nós lermos, refletirmos em oração, no Espírito, nós vamos ter a oportunidade de conhecer como Deus é. Então, quando ele pegou, como nós estudamos algumas segundas-feiras passadas, né? Quando ele falou, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, e aí nenhum acusador ficou, e ele falou assim, mulher, cadê teus acusadores? Foram embora, então nem eu te condeno. Vai, não peques mais. É o caráter de Deus. Nosso Deus, ele é assim. Ele age assim. Né? Então a gente vai tendo a oportunidade de conhecer como é o coração dele. Né? E como ele pensa. Por isso que Paulo fala mais tarde que agora nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós temos a possibilidade pelo Espírito de entendermos, não entendermos Deus, mas entendermos como Deus se move, como ele age, né? Como é o seu coração. Né? Ele mesmo fez dessa forma para que nós o conhecêssemos. Ele quer ser conhecido. Ele não é um Deus que quer ficar distante, né? E a gente apenas sabe que ele é Deus. Não, ele deseja que nós saibamos como ele de fato é. Ele coloca aqui, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, assim, ele fala também da pessoa e no finalzinho fala da obra. Então, o Novo Testamento ele está repleto de trechos e de parágrafos assim que falam exatamente quem é o nosso Senhor, como ele é, como é o seu coração e como é a sua mente, né? Isso mostra que se o Espírito revelou isso para que a gente pudesse conhecer, é o desejo do Senhor que a gente conheça, né? E aqui, na verdade, a gente percebe um grupo que está perguntando, mas que não quer conhecer, né? Então, perguntar é conhecer? Não. Perguntar não é conhecer. Né? Às vezes é muito engraçado, né? Às vezes já tive contato com alguns irmãos que falam, não, mas eu pergunto a Deus há muito tempo o que Ele quer que eu faça, e eu não sei porque Ele não fala. Eu falo assim, não, mas o que você está perguntando? Como você está perguntando? Porque perguntar não é querer saber, né? Se você vai perguntar, mas já tem uma série de reticências, ou você tem medo da resposta que pode vir, ou já tem tantas questões nesse meio, então
de fato, ele vai agir como nós mesmos agimos com os nossos filhos. Nós vemos, nem respondemos, né? É diferente quando o papai, o que é aquilo ali? Ah, não, aquilo ali, isso aqui, né? Então, assim, acho que é um ponto muito, muito importante e que acaba, às vezes, sendo bem atual assim, na nossa vida, né? Eles vão apedrejar, no versículo 21, pegaram as pedras, né? Porque, na verdade, eles conseguem entender que se o Senhor está falando que é um com o Pai é um com Ele, então, você está falando que você é Deus, cara? Os judeus entenderam muito bem o que ele estava dizendo, né? E aí eles responderam, não, nós vamos apedrejar você, na verdade, pela blasfêmia, porque você é simplesmente um homem e se apresenta como Deus. Na verdade, ele é simplesmente um homem e também é simplesmente Deus. E, na verdade, eles não estão conseguindo perceber isso, né? Isso é uma coisa muito impressionante, porque é uma característica do nosso Deus também. O nosso Deus, Jesus falou isso, eu sou manso e humilde de coração. Então, ele não nasceu num estábulo por acaso. E olha que muitos reis de Israel, desde a época de Davi, né, nasceram em grandes palácios dentro de Jerusalém, né? Ele não nasceu num local lá de animais por acaso. Não morreu numa cruz por acaso. O nosso Deus, apesar de toda a grandeza, como a gente leu, de toda a capacidade de criar coisas do nada, né? Porque se a gente para pensar e só existia treva, cara, você fica aí, sei lá, você fica 20 anos estudando um mosquito, o cara fica 25 anos estudando 2, 3 plantas que ele consegue tirar um remédio para não sei o quê. Já parou para imaginar toda a capacidade criativa, se você for falar de tipos de cheiro, de tipos de cores, de tipos de textura, de tipos de água que existem, seja doce, salgada, águas mais pesadas, menos alcalinas, mas assim, as questões do ar, das fossas abissais, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa. Seria impossível, né, você fazer um download de tal conhecimento, de tal sabedoria, né? Ele é um Deus humilde, né? Então, assim, essas pessoas aqui talvez poderiam reconhecer alguém bem vestido, poderiam reconhecer alguém com uma coroa na cabeça, alguém com um traje real, mas eles não estavam preparados para conhecer Deus. Coisa interessante isso, né? Então, assim, muita gente passou batido por Jesus. Assim, passou e não conseguiu reconhecer. E engraçado, você percebe que a coisa, ela não é por capacidade, ela é por graça e por revelação. Porque quando você vai pegar, né, Simeão louco, que tinha, basicamente, Jesus tinha 8 dias de vida, não tinha feito um milagre. Estava ali 8 dias cumprindo o rito da circuncisão, né? O que ele faz? Ele pega, levanta e fala assim, Senhor, agora pode despedir o teu servo, ou seja, agora pode me levar, porque eu já vi o Cristo Salvador, já peguei ele nas minhas mãos, já está... Olha só, era apenas um neném ali para muita gente. Para ele identificou, só pode me levar. E o Espírito Santo tinha dado essa promessa para ele, que ele não iria morrer enquanto ele não visse o Cristo, né? Mas muitos bebês passaram ali, imagina. Naquele dia ele pegou, é ele. É um bebê, mas é Deus que está aqui. Ele se humilhou, como Paulo falou, se humilhou mesmo. Assim, deixou a sua glória, se esvaziou e se humilhou mesmo. Ou seja, um bebê, para ele ser amamentado, ele tinha que chorar. Entendeu? Mas a gente leu que tudo subsiste por causa dele. E agora ele está precisando de uma mãe para amamentar. Você imagina alguém que você vê um cara, um rei, um presidente não quer deixar o poder, vamos colocar dessa forma, né? Um presidente de uma empresa não quer largar, ninguém quer largar o que tem. Você imagina o que nós acabamos de ler, de quem ele é. Subsiste antes de todas as coisas. Falamos aqui da grandeza, do resplendor, da glória, de tudo que ele tinha, de tudo que foi criado por meio dele para ele. Ele tinha tudo isso. O Pai criou
tudo para ele. E agora ele se encarnou e agora está ali passando exatamente por todos os nossos aspectos, sentindo tudo o que nós sentimos. Por isso ele se tornou o nosso perfeito sumo sacerdote, ou seja, o nosso perfeito intercessor. Não há nada que nós reclamemos para Deus que Deus do céu não fale para a gente. Eu passei. Não há nada que eu fale assim, Deus, que ele não tenha passado. Não, mas o senhor nunca sentiu isso? Senti. Mas o senhor nunca teve fome? Tive. Parei do lado do poço de Samaria naquela hora. Tive fome e tive sede. O senhor nunca ficou sem dormir? Fiquei. Lembra quando eu desci do monte de madrugada, andei sobre o mar da Galileia e tal, passei a noite sem dormir? Passei. Não tenha nada que a gente possa dizer para Deus que Deus, quando habitou em um corpo humano totalmente vazio, ali só não deixou de subsistir como Deus, mas assim, glória, poder, tudo, ele se esvaziou de tudo. 100% homem, 100% Deus. Tudo que ele fazia era porque, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Fazia só por causa disso. Mostrando exatamente o caminho que nós podemos trilhar atrás dele. Ou seja, eu fico assim pensando às vezes nessa tal humilhação. Criança, aprender uma profissão. Pensando no José, passou e as pessoas não perceberam, né? Pega a madeira, é assim. Mas ele criou a madeira. Mas ele criou o pó da terra e os minerais que vão para a seiva da madeira. Ele determinou quantas árvores teriam, quais seriam macias e quais duras, quais deveriam pegar o formão, o martelo e quais não. Ele é conhecedor de tudo. E agora ele está ali aprendendo. É assim, pai? Faz, como é que aqui? Que coloca aqui. Ele se humilhou. E a gente acha que sabe tudo, cara. E a gente discute e acha até que sabe o que é melhor para a nossa vida. Né? Então assim, como ele se humilhou. E espera, como o Senhor orou através de Rodrigão, que a gente mantenha um coração ensinável. Porque é impossível você ensinar alguma coisa a alguém que acha que já sabe. É impossível. Você só ensina alguém uma coisa que aquela pessoa não saiba. Então o que Deus está esperando de mim? De nós? Eu não sei. Porque se eu falar eu não sei, irmão, eu não posso aprender. Se eu falar que eu já sei, se eu leio isso aqui e falo que já sei, eu não tenho o que aprender. Agora, se eu leio, se a gente estar junto e falar assim, não sabemos, uma grande porta de oportunidade que Deus tem para nos ensinar, para preencher esse vazio que nós confessamos diante dele que nós não sabemos. Então, chega a me dar um constrangimento quando eu penso no Senhor com 14, 15 anos ali, aprendendo a fazer uma cadeira, uma mesa. Entendeu? Eu falo assim, puxa vida, e a gente... Tudo, não, isso aqui não, já sei, isso aí não, já sei. Eu fico pensando assim, caramba, como a nossa natureza é dura, como o nosso coração é duro, é perverso, é fechado, é soberbo, é vaidoso, é orgulhoso. Por isso que o Senhor fala assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Então, quando ele estava falando, ele tinha humildade e falou assim, esse ensino não é meu. Esse ensino que eu ensino vocês é do meu Pai. Se fossem as minhas palavras... Mas eu falo o que eu ouço meu pai dizer e eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Então, assim, esse público está diante dele, está tendo essa, digamos, essa mega oportunidade e isso está passando, né? E simplesmente passando como uma areia que cai entre os dedos, né? E eles não estão conseguindo perceber isso, né? Eu acho assim, deixa eu ver se eu acho um texto aqui também de Coríntios assim, bem interessante, que fala muito ao coração sobre essa obra do seu pai, do seu filho, que diz assim, deixa eu ver se é o 15, né? Coloco aqui de Cristo, como apóstolos pela graça de Deus, a ressurreição, nós queremos considerar testemunhos
Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ah, legal. Ele diz assim, olha, mas de fato, ele está falando agora, Paulo compreendeu quem, assim, pela graça de Deus, a revelação do Filho de Deus, esse mistério que estava oculto, que se encarnou, entregou a vida dele na cruz, ou seja, morreu e ressuscitou. Ou seja, o corpo dele não estava no sepulcro. Qual o corpo que o Senhor usou? O mesmo. Ele não entrou em outro corpo, como algumas pessoas entendem nessa questão da reencarnação. O mesmo corpo, quando chegou lá, ele não estava em outro. Era o mesmo, abriu lá, não tinha. Que corpo que ele veio? O dele. Por isso que ele falou o que para Tomé? Coloca a mão aqui, cara. Porque as mãos dele estavam o quê? Furada. O corpo dele ressuscitou. Ele ressuscitou. Né? Então, Paulo agora vai entender uma questão um pouco mais para frente que vai acontecer. Ele diz assim, ó, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ele morreu, desceu às regiões mais profundas e ressuscitou. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também ressuscitará todos aqueles que nele creem. Então, por isso, sejam pessoas que nós conhecemos, que creram no Senhor e que hoje estão momentaneamente, morreram biologicamente, momentaneamente, mas ressuscitarão no último dia. A gente vai ver isso até no capítulo 11, agora quando falar da morte de Lázaro, né? Vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Então, isso é uma coisa que é muito forte, né? Sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, porque todo mundo partia. Até o caso de Enoque, Moisés, partiu. Cristo foi o quê? A primícia do que dorme, porque na verdade a primícia, no caso da ressurreição, porque ele morreu e foi o primeiro homem a voltar daquela condição de morte. Por isso que mais tarde ele vai falar, ó aguilhão, ó morte, onde está a tua vitória? Paulo vai citar o trecho de Isaías, dizendo que ele venceu o último inimigo, né? Então, o último inimigo a vencer era a morte. Então, ele já tinha vencido Satanás, né? Já tinha despojado principados e potestades, tinha vencido o mundo. Ele falou o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele foi vencendo inimigo após inimigo. Só que para vencer a morte, ele tinha que morrer e sair. Era o único jeito, né? Ou seja, era um inimigo que nenhum homem tinha vencido. E aí só faltava isso. Então, o Senhor esmagou a morte também, quando ressuscitou e venceu esse inimigo. Então ele diz assim, ó, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então, da mesma forma que nós morremos por causa de Adão, nós vamos ressuscitar por causa de Cristo, né? Isso que ele está explicando. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, a hora que ele está falando, então, ele ressuscitou, nós vemos no outro texto que ele está ali, ó, à destra da glória, da majestade de Deus. Venceu todos os seus inimigos. Tudo está sendo posto debaixo dos seus pés. Tudo está sendo posto debaixo dos seus pés. Então, como ele venceu, ele quer agora que nós vençamos por meio dele. Então, da mesma forma, quando nós negamos a nós mesmos, seguimos a ele, da mesma forma que nós encaramos a morte, não com medo,
mas sabemos que o nosso fechar de olhos é um fechar de olhos e simplesmente abrir e estar com Ele. Mas nós vamos, todo cristão que passa isso, ele está vencendo a morte também. É igual a gente apareceu lá, né? Digamos assim, alguns relatos bíblicos, como a gente leu não, que a gente comentou, por exemplo, de Moisés, de Elias, de muitos outros irmãos. Vai na Apocalipse, tem uma multidão de pessoas debaixo do trono, né? Então, assim, todos esses vencendo a morte. Cada um de nós vai ter que passar por essa experiência, se o Senhor não voltar, de vencermos a morte também nele e com Ele. Depois que tudo isso estiver sujeito debaixo dos pés dele, o que nós acabamos de ler? Que ele agora vai sujeitar todas essas coisas ao seu Pai e entregar tudo a ele. Olha, assim, quando eu penso nisso, eu penso assim, cara, assim, o tamanho, não sei se a palavra é força, assim, o nosso Deus realmente ele é diferente de tudo que um poeta pode recitar, de que um homem inteligente pode escrever, de que um homem sábio pode discursar. O nosso Deus está acima de qualquer tipo de palavra desse mundo, de descrição, sabe? É quando Israel dizia mesmo, nosso Deus é Deus, né? Só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor, porque não há como descrever, né? A gente olha e vê os falsos deuses, os deuses inventados, né? O que eles pedem, quando eles são. Quando você vê o relato bíblico de Jesus sendo rebentado nas costas, botando aquela coroa, né? E ele tinha dito horas antes que se ele quisesse, ele podia pedir ao Pai, ele mandaria miríades de anjos. São milhões de seres angelicais. Não dá nem para brincar, né? A gente lembra lá dos relatos do Antigo Testamento, um anjo matando 200 mil, né? Sírios, mas imagina, não dá nem... Ele falou assim, que direi eu se para esse momento eu venho? Então, assim, é a força de se humilhar, a força de se esvaziar, a força de perdoar aqueles que estão fazendo mal a ele, né? Como a gente comentou. Então, assim, diferente dos outros deuses que eles iam lá para pedir vitória, para pedir para esmagar os inimigos e tal, a gente vê o Evangelho agora, né? E o Evangelho vindo com uma mensagem exatamente com esse teor, né? Que ele não veio para ferir, mas ele veio para transformar a nossa vida, a fim de permitir até que a gente seja ferido para o bem de um outro, né? De que a gente não tenha para que um outro tenha. Isso que Paulo falou, né? Eu enriqueço muitos não tendo nada, né? Então, assim, é exatamente algo que é diferente de tudo que se havia compreendido, escrito e estudado, porque é algo que o Senhor havia trazido do reino do seu Pai, ensinado aos seus discípulos, né? Então, assim, a gente fecha esse texto do capítulo 10, né? O finalzinho aqui diz que ele voltou, né, para o Rio Jordão, ele foi para o lugar onde João batizava, né? Ficou ali, muita gente foi até lá, né? E diz aqui, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Então a gente percebe que quando Jesus está no centro religioso, o local afronta, dúvida, questionamento, né? E agora ele se afasta e vai para além do Jordão e muitas pessoas vão até lá ouvi-lo. Mas agora com outro tipo de ouvido, com outro tipo de coração. E o texto termina dizendo que muitos creram. Muitos creram. Muitos conseguiram, na verdade, muitos estavam naquela linha de um coração que busca entender. Olha o que eles falaram. É mesmo, tudo que João Batista falou a respeito dele é verdade. Está tudo fechando, ou seja, mostra um coração que está desejoso de conhecer, que está apto para crer, que está fechando as coisas, não está confrontando, não está colidindo, não está vindo para tentar de alguma forma, como duas pessoas que estão numa discussão e a pessoa não está ouvindo o que a outra está falando, ela só quer combater para de alguma forma abafar aquilo que a outra está falando. Duas pessoas discutindo não são duas pessoas procurando a verdade, né? São duas pessoas se afrontando, né? Agora, duas pessoas conversando
pô, caramba, você falou interessante e tal, né? É uma outra linha, né? São duas pessoas que não estão colidindo, mas estão somando a fim de encontrar algo, né? A gente percebe agora que o Senhor volta para lá, para o Jordão, de onde, inclusive, João começou a pregar, né? João começou a pregar lá no Jordão, batizava lá no Jordão, era uma mensagem muito simples, como foi falado, não fazia nenhum milagre, e dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre vós. Né? Assim, alguém que vê, quem é você? Fica pregando assim, né? Ele disse, em referência ao texto de Isaías, assim, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A clareza que João tinha a respeito de quem ele era, né? Eu sou o cumprimento de uma profecia. Eu nasci, tenho pai, tenho mãe, Zacarias, Isabel, todo mundo, mas eu sou o cumprimento de uma profecia. Eu não posso ser mais nada além disso, eu apenas existo para isso. A pessoa mais objetiva em termos dessa questão que eu conheço foi João Batista, né? Eu vim só para preparar o caminho dele. Quando ele terminou, as pessoas, cara, tu não está com ciúme, o pessoal está seguindo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Foi o único que pegou os discípulos e falou assim, ó, vocês não têm que seguir a mim, vocês têm que seguir a ele. Pouco depois ele foi preso, a cabeça foi cortada numa bandeja de prata, ali já havia acabado a missão dele, né? Então é uma reflexão também assim muito, muito interessante, né? Por isso talvez, né, Paulo tenha alertado a Timóteo que ele tome cuidado com as vãs discussões, né? Que a gente de alguma forma aproveite o nosso tempo, seja ele em família, seja com os irmãos, assim, fora dos momentos de culto e tudo, sejam nas brincadeiras, porque cara, Jesus ensinou muito ali no trabalho, pescando, sabe? Quando o trabalho dava errado, ele ensinava. Quando o trabalho dava certo, ele também ensinava. Quando o pessoal voltava no maior fracasso, quando tinha um peixe, ele estava ensinando. Quando os caras chegavam com o barco cheio, ele estava ensinando. Então, assim, ele estava ensinando o tempo todo. E o Espírito de Deus, que habita em cada um de nós, nessa noite habita na nossa vida, nos ensina e deseja nos ensinar 24 horas por dia. Se a gente está chorando, Ele está nos ensinando. Se a gente está sem resposta, Ele está nos ensinando. Se nós obtivemos a resposta, Ele está nos ensinando. O fato não é a condição que a gente se encontra, mas a capacidade do nosso coração se humilhar e se tornar ensinável para perceber por onde Ele deseja nos conduzir e nos dê ouvidos de ouvir para que a gente possa ouvir aquilo de fato que Ele deseja nos ensinar. Essa é só a questão, né? Se chegou no fim do trajeto como João Batista, se não chegou como João, que foi para a ilha de Patmos e viveu muito, não é essa a questão. Se a minha oração foi respondida, não foi. Se eu estou passando uma situação difícil, não foi. Essa não é a questão. A questão toda é se eu conseguir compreender. Cada um de nós conseguiu compreender que Ele agora vive em nós, independente do nosso corpo estar velho. Nossa coluna não é mais a mesma, nossos olhos não são mais o mesmo. Por quê? Biologicamente nós estamos morrendo. Nossos ouvidos não são o mesmo, né? Nosso cabelo já não é o mesmo, não é assim? Porque biologicamente nós estamos morrendo. Biologicamente, esse barro que Ele nos constituiu, Paulo falou assim, ó insensatos, vá para o quintal da sua casa, você não lança semente. O que é aquela semente? Se ela não morrer, aquele casco, aquela parte dela não vai quebrar e a vida que está dentro não vai sair. E é isso que o Senhor está tentando ensinar a vocês. Paulo estava falando, ou seja, isso é só uma questão. Isso vai se desfazer e vai voltar para a terra. Do pó foi formado, né? E para o pó a gente vai retornar. Mas dentro de nós agora, irmãos, nós recebemos a vida eterna. O Espírito Santo, isso independe. Se a gente está muito feliz ou não está, se é um dia bom, isso não é circunstancial, isso é uma verdade. Isso aqui é branco. Não importa se eu estou alegre, triste, isso aqui é branco. Não importa se um parente meu morreu, não importa se eu ganhei 30 promoções, isso é branco. Isso é branco. Agora, nós estamos acostumados a viver circunstancialmente. Nós ficamos alegres quando coisas que nós achamos que são boas acontecem. Nós ficamos tristes quando achamos que coisas tristes aconteceram. Aí eu vou te perguntar assim, Jacó perdeu José. É triste?
Como o Rodrigão falou, é triste? Mas se José ficasse lá, não ia ser triste, não ia? Não ia, mas depois de 30 anos todo mundo tinha morrido. Ia ser triste? O que é ser triste? Qual é o meu parâmetro? Qual é o de Deus? É uma tristeza pequena agora, como Paulo fala, para depois uma grande alegria? Entendeu? É uma leve e momentânea tribulação que depois vai ter um eterno peso de glória? É um choro que eu estou tendo agora, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade? O que é perder? O que é ganhar no reino de Deus? Que tipo de conta a gente pode fazer? Então, quando a gente se desprende e fala assim, não, o Espírito de Deus mora em mim. Eu sei. Por quê? Porque quando eu peco, eu sei que ele fica triste. Eu sei quando eu me endureço, eu sei quando ele... Tem questões práticas. Ele vive em nós. Acabou. Ele vive em nós. Não é porque a gente é muito bom, não é porque a gente obedece a Deus 100%. Não é. É porque aprove a Ele fazer dessa forma. Por causa da pessoa do Filho dele. Então, tudo Ele nos deixou, tia, como herdeiros através de Cristo Jesus. Então, assim... eu tenho um meu irmão, ele é kardecista. Kardecista, mas não... Mas olha, é o tempo todo ele contestando. Você está falando um negócio que nós estamos feito barro. Ele lava a cara. Segunda-feira eu vou para o estudo, aqui, né? Ficando catedrática. Que é feito de barro? Se nosso corpo tem 4% de água, o tempo todo. Então eu já não sei se eu também confronto ele, ou se eu fico quieto, só escutando. O que eu faço? O Senhor, ele dá estratégia. Eu vi um filme que é, assim, tem um teor de uma história real, mas não quero nem me basear nele, mas é interessante, que voltou a ser filmado agora, que é a história de Ben-Hur, né? Eu vi há bastante tempo atrás e tal, e é muito interessante. Ele era um cara que vivia confrontando, querendo arrumar as coisas, as injustiças, toda aquela questão. E Jesus não veio para arrumar Roma, concorda? Ele não veio para mexer em negócio de corrupção, de governador. Ele falou assim, meu irmão, o meu reino não é daqui. Tu quer ser meu súdito, parceiro? A nação, a pátria que você faz parte, você só não vai para o céu. Você nasceu do céu. Então, assim, ele veio trazer uma mensagem para diferente de tudo. E aquele cara estava muito assim, estava obstinado. Eu acho muito bonito nessa cena do filme, não cortando o que você falou, mas vou chegar aí, quando assim, 2 ou 3 momentos da vida dele, ele cruza, né? A história narra assim que ele cruza com o Senhor e tal, e ele para na frente da cruz e vê o ladrão gritando do lado e fala assim, eu estou aqui mesmo, eu sou ladrão, mas esse homem que está aqui, ele é justo, ele é santo. Ele está de longe, ele olha aquilo, né? E a concepção dele de justiça própria, ele vê aquele olhar do Senhor Jesus Cristo carinhoso. Ele odiava o irmão dele, né? Um ódio profundo, que era o irmão meio romano. Ele cai de joelhos e começa a chorar aos pés da cruz, desmontado, de longe assim, né? Pelo relato assim, parece deixa entender que naquele momento assim o amor de Deus entra no coração dele, né? Então muitas vezes quando a pessoa confronta, ela fala assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui, vá! Dá aquela quebrada, você vai te dar um abraço aqui, agora vou pegar e botar aí. E acha de nós, não tinha nem ferramenta, como é que ele ia fazer? Que Deus é esse que salvou o negócio da Cova dos Leões, né? E deixou morrer uma porção de criança, gente inocente com esse Hitler. Como é que pode isso? Muita gente. Ele está querendo encontrar, né, cara? Ele está querendo encontrar, e o pensamento dele, humanamente, é coerente. É porque tem uma venda, tia, que ele não vê. O pensamento dele está coerente. Ele fala assim, mas isso? É porque ele não está vendo o que está assim. É igual que estivesse vendo um negócio e você, pô, daqui a pouco o nego tira tu. Tá, pô. Então, assim, é como ele estivesse vendo, mas ele não consegue ver, porque só o Espírito de Deus. A oração da senhora pode ser, Senhor, mostra para ele. Se revela para ele. Não está incoerente. Não está incoerente. Em Adão caído, o pensamento dele é isso. Mas como isso? Como aquilo? Como um pai vai pegar o seu filho e botar numa cruz?
Caraca! Uma pessoa que não acredita em nada vai ler a Bíblia e fala, pô, a Bíblia é muito louca, muita gente de loucura, várias coisas sem lógica. Ele parece que eu falo, você não acredita. Porque aí tu vê que eles têm um limite, que ali quem vai fazer a obra é só o Espírito Santo mesmo, de conformar o coração deles, trazer razão às coisas, né? Porque, e é muito legal, porque o Espírito, nesse ponto, muitas pessoas acabam entendendo equivocadamente, acham que aquela energia, o poder, a pessoa levantando por ar, não consegue ver que é uma pessoa. Só porque não está vendo o corpo, não consegue ver que é uma pessoa que fala, que se entristece, que se alegra, como está relatado, né? Que falou com Filipe, ó, tal, corre. Então, assim, é como se fossem duas pessoas conversando. Às vezes, ele vai conversar com ele mesmo. Só que vai ter momentos que ele vai conversar com o Senhor sem ele saber, que é igual os dois se afastando ali. Pô, o cara que é discípulo, está conversando com Jesus e não sabia. Imagina a gente. O cara estava ali do lado, falou, não, sei o que, você não sabe de nada. Uma hora vai confusando e chega um momento que é impressionante. Aí é só, como o Mateus falou, uma obra do Espírito. Cara, é uma coisa linda. Uma lembrança rapidinha assim, que eu tive foi a respeito quando Deus ressuscita, né, que ele passa pelas pessoas, mas as pessoas não reconhecem Jesus. Só quando ele quer que reconheça. Então tu vê que realmente é o Espírito, não adianta. Esse negócio de dizer que diz que na casa do meu pai tem muitas moradas, então ele diz que quando a gente morre, que aí vai coisa lá, e se o Senhor achar que a gente tem que voltar, vai resgatar. A todo momento ele tenta trazer a lógica humana, né, para entender a história. Mas... Aliás, a ideia da reencarnação, por que muita gente coloca o adesivo reencarnação? Uma questão de justiça. Porque, na verdade, o que é o Evangelho de Allan Kardec? É a tentativa de você entender algo espiritual terrenamente. Porque se você não tem revelação, a conta não fecha. Se a conta não fecha, você não vê justiça. Então, a maneira do homem encontrar essa justiça de retornar... Quando o cara pega Hebreus e fala assim, porque aos homens cabe apenas viver uma vez e morrer apenas uma vez e após isso o juízo, o cara, ele fala assim, como? Na cabeça dele, se o Espírito não revelar, ele fala assim, mas como? Cara, eu não consigo. Aquilo que o Paulo fala, pô, é muita injustiça, né? Uma vez eu conversando com um rapaz, eu estava estudando Gênesis, né? Eu falei, olha, nós estávamos em Adão. Ele falou, eu não estava não. Eu não estava não. Adão comeu aquele fruto desse, mas se eu estivesse lá, eu não comia e tal, você quer mandar aquela coisa e tal. Que é normal, né? Todo mundo pensar assim um dia e tudo. Eu falei assim, cara, só, o Evangelho nos dá uma possibilidade, né? Que na verdade a questão da representatividade espiritual. Então, assim, se você não estava em Adão, você não pode estar em Cristo. Você precisa escolher. Agora, se você reconhece que está em Adão, a Escritura permite que você também reconheça que você está em Cristo. Foi o texto que nós acabamos de ler. Assim como por causa de um homem veio a morte, por causa do quê? De um homem veio a ressurreição. Assim, por causa de um homem nós fomos condenados, mas por causa de um homem nós fomos justificados. Olha a justiça. Quem é a nossa justiça? São os nossos atos? Não, é Cristo. Por isso que se a gente vai lá e não perdoa o irmão e bota na ponta da faca, é algo tão ofensa para Deus. Porque na verdade nós estamos em Cristo agora. Então, nós fomos justificados por causa de Cristo. Nós nos tornamos santos por causa da santidade dele. Nos tornamos justos por causa da justiça dele. Não porque alcançamos essas coisas. É isso que Paulo coloca. Os irmãos que moram em Roma. Então, aí ele entendeu. Ele falou, não, então eu quero estar lá para estar aqui também. Eu falei assim, então, nós estávamos em Adão, ainda que nos seus lombos, no seu sêmen. Mas nós estávamos lá, pô. Nós somos descendência dele, cara. Quando ele pecou, o que diz que aconteceu? Quando ele transgrediu, a morte e o pecado entrou nele. Agora, o que aconteceu? Quando Cristo se fez homem, ele se tornou um antídoto. Na verdade, é igual o cara que bota lá o veneno no sangue do cavalo e não tira o antídoto. É por isso que ele falou. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro.
para que todo aquele que veja seja salvo. Na verdade, ele se tornou exatamente um tiro. Quando Satanás achou que estava destruindo ele, na verdade não, Satanás estava destruindo Adão. Olha esse lado que ele entrou. Ele achou assim, agora eu peguei e vou destruir. Só que na verdade ele veio em semelhança de pecado e condenou o pecado na carne. Então quando ele falou assim, ó, bota aqui, ó, bota os 2 pregos aqui mesmo nas minhas mãos. Por quê? Porque quando Adão pecou, as mãos dele fizeram o quê? O que aconteceu logo depois com o filho de Adão? O que aconteceu com Caim? Para que ele usou a mão? Para matar, pô. O que Jesus fez? Pregou a mão. Nunca mais vocês vão usar as mãos para isso. Por que ele furou os pés? Logo depois da descendência, falou que aquele cara saiu, matou 2 pessoas, teve 2 mulheres. Então o que ele prendeu para ele? Falou assim, nunca mais. Agora esses pés vão ser usados dessa forma. Então tudo tem um significado, a coroa na cabeça. Então, na verdade, era uma humilhação. Na verdade, era uma aparente destruição, mas era o triunfo de Jesus Cristo sobre todos os inimigos. Depois, quando ele ressuscita, por isso que é muito profundo. Paulo falou assim, agora ele nos deu novidade de vida. A gente não tem capacidade nenhuma. A gente é vacilão. Mas a presença de Deus na nossa vida, conforme Ele vai, essa relação vai se aproximando e nós vamos caminhando com Ele, é só por uma questão relacional, não por nossa causa, mas relacional, e Ele em nós, olha só, nós vamos tendo uma vida parecida com a dele. Imagina o que é para o inferno. Se para o inferno era problemático ver o Senhor, imagina o que é para o inferno. Você vê centenas e dezenas de pessoas andando sobre essa terra, onde ele é o príncipe da treva, andando igual a Jesus, Rodrigão. Cheio do Espírito Santo, andando sobre a terra. É o quê? Por que o final? O que é o final? Né? O final, quando se institui a besta, o falso profeta, todas aquelas questões mais apocalípticas e tal. Por que todo aquele que não reconheceu o anticristo é espada, é faca, não tem jeito. Ele vai acabar com as datas antes de Cristo, depois de qualquer coisa que se refira a Cristo, ele vai, de alguma forma. E aí o que acontece? Lá no final, lá para o 19 e 20, vem o Senhor, né? Aí o Senhor vem com os seus santos, o sopro da sua boca, ele elimina o falso profeta, elimina a besta, prende Satanás durante 1000 anos. Assim, tem toda uma questão que está acontecendo na esfera celestial, que é de guerra, que realmente é real, que às vezes passa batido que os homens mesmo, entendeu? Uma coisa que você estava falando aí, a respeito de que muitos creram, né? Que realmente é algo do Espírito. Eu fico lembrando, cara, quando eu... Na verdade, a primeira experiência que eu tive assim com o Senhor, que eu era amigo eu tinha uns 3 grandes amigos, assim, quando eu era militar. A gente era até na mesma sala, no mesmo quarto. Eram 2 cristãos protestantes e um é católico. Aí eles ficavam, os protestantes não falavam, os evangélicos não falavam palavrão, né? Eu ficava sacaneando, falei, pô, fala aí, eu ficava falando, fala, cara, pô, bota o coração pra dizer, cara, fala palavrão. Eu ficava zoando assim, mas eram muito amigos meus, se amarravam na minha, trocavam com ele, era já Deus já me... Aí eu lembro, cara, assim, mas eles falavam e eu nunca, cara, não dava mesmo, sabe? Aí teve um dia, cara, de madrugada assim, eu tava tirando serviço, eu olhei pro céu assim, cara, e bateu um temor sobre o céu, sabe? Eu olhei e falei, cara, que loucura, cara, o tamanho disso. Aí eu falei, pô, Deus, aí comecei a falar assim, cara, na mesma hora, parece que abriu, sabe? Assim, é algo do Espírito mesmo. Eu tava pensando que esses caras devem ter tudo sentido isso, olhado assim, bonito, né? E falava, caraca, é ele, mano, sabe? Ali tu teve uma percepção, aí, tipo assim... Eu chorei pra caramba, fiquei toda arrepiada, aí fui procurar meus amigos que me falavam palavrão. Que coisa linda. Eu falava com eles, cara. Falei, pô, cara, você precisa daquilo. Não, aí eles me deram uma Brasil, eu fiquei tendo lá, eu caralho, mano. É muito bonito você ver a questão da vida. É do Espírito. É sinistro, ao mesmo tempo que você tem, né, você... É porque não dá pra separar muito, a gente acha que na verdade, existe o homem
né, se voltar, né? Mas na verdade é ele. É uma loucura. Assim. Ele veio. Teu testemunho é muito parecido com o do João lá de Santa Cruz também. Que o rapaz abriu assim, ele leu, ele estava no alto da laje. Ele a mesma coisa, ele olhou para o céu, começou a chorar e falou assim: eu sabia que isso existia. Aí ele desceu da casa dele já entrando na areia, batendo na água assim, gritando, falando assim: eu sabia, eu não estava sozinho, o Senhor existe. O Senhor existe, mas não porque alguém disse que ele existe, exatamente por essa experiência que você relatou, porque o espírito dele encontrou o Senhor e naquele momento ele falou assim: cara, é como você falar assim, pô, tu tá aqui na minha frente assim, tu abraça, né? Não, é engraçado que o sentimento depois era eu contar para as pessoas que é real. Tremendo, pô. Só para lembrar que você falou, né? Que a Maria Tereza, ela tá com câncer de